Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é um pedido que uma seguidora do canal deixou aqui nos comentários de um vídeo que foi postado já faz um tempinho, e que lá ela pedia uma leitura geral a respeito das consequências da guerra, né, da Ucrânia perante a Europa, e ela pediu assuntos mais específicos em relação à Alemanha, que, segundo ela, está sendo afetada diretamente pelas consequências da guerra. Começou com a minha tosse. Vai começar a travar a minha garganta. É incrível. Enfim. Ah, então, eu vou tentar fazer perguntas mais específicas para a Alemanha, porque ela fez pedidos específicos, assuntos específicos para a Alemanha, e um geral para a Europa. Como a Europa é muito grande, é complicado você ter, não tem como você pegar país por país para fazer uma leitura, porque o vídeo ficaria gigante, né? Então ela pediu como se fosse uma visão geral da Europa, né? Vamos tentar fazer isso, uma visão geral da Europa e ideias, assuntos mais específicos da Alemanha, como ela pediu, coisas mais específicas sobre a Alemanha, sobre custos de vida, né, a imigrantes que estão chegando, deve ser os refugiados, alguma coisa assim. E, enfim, outras coisas específicas que ela deixou lá no comentário, a gente vai perguntar aqui para o baralho. Bem, vamos ver o que a espiritualidade nos permite ver, né? Porque tudo depende, é que às vezes a gente faz uma pergunta de uma coisa e o assunto vem outra, sabe? Tem essa situação também. Mas eu creio que como o assunto que ela perguntou é bem específico, eu acho que eu creio, pelo que a minha intuição está dizendo aqui, eles vão responder. E tem mais uma situação, deixaram outros pedidos a respeito do presidente da Ucrânia, Zelensky. Hoje até eu postei um vídeo novo, que inclusive tem previsão para Zelensky. Mas o pessoal pediu outros assuntos específicos do presidente. Então eu já digo, chegou acho que mais uns 2 pedidos a respeito do presidente da Ucrânia, né? Então eu já digo que estão anotados e em breve, se possível, serão feitos, tá bom? E como são assuntos parecidos, iguais, eu pretendo fazer um vídeo só, porque é o mesmo assunto, só que com pegadas diferentes, que as pessoas estão perguntando a respeito do presidente da Ucrânia. Mas esse é o próximo vídeo, né? Hoje nós vamos falar da Europa e da Alemanha, né? Que foi pedido da Alemanha. Então, gente, vamos começar. Dance like there's no tomorrow. Bem, gente, vamos começar aqui. Eu usei 3 baralhos de novo e tentei distribuir conforme os baralhos, conforme as perguntas que ela fez, né? Então ela fez várias perguntas no comentário só, né? Vários pedidos dentro de um comentário só. Então o primeiro pedido que ela fez foi como ficaria a situação da Europa perante a guerra, né? Enfim. Então aqui primeiro eu tirei a Europa, né? Aqui é a Europa. A primeira coisa que eu comecei a embaralhar para tirar a energia principal, já saltou 2 cartas da arcano maiores, né? A lua e a estrela. Indicando assim, acho que até aqui vocês não vão enxergar, né? Porque está muito longe. Mas enfim, é que essas cartas aqui são muito grandes. O que diz aqui é assim, é um período para a Europa que envolve muitas emoções. E as emoções ficam assim um pouco até instáveis, né? Até porque a gente tem receios, né? A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? Enfim. Então mostra que é um momento assim que às vezes as pessoas sentem medo, às vezes as pessoas ficam felizes, às vezes as pessoas voltam a ter medo, sabe? Às vezes ficam tristes, às vezes vibram no amor. Então assim, é uma dualidade de emoções, que uma hora sente uma coisa, outra hora sente outra, e muita confusão, muito mistério também envolve toda essa situação, o que deixa todo mundo, digamos assim, até inseguro, né? Alguns podem entrar um pouco em paranoia, fantasia, né? Falando sobre energia coletiva, né? Outros têm que tentar equilibrar as emoções, porque ficam à flor da pele, enfim. É um momento bem de sensibilidade, sabe? Rondando lá a energia do local. Mas essa carta caiu, saltou do montinho, acompanhada da carta da estrela, que eu vejo como um toque da espiritualidade aí no meio. Aliás, enquanto eu embaralhava, aliás, foram soltando muitas cartas.
saltou 3 cartas da categoria da dor. Eu me lembro que era a torre e tinha umas outras lá, enfim, não me lembro mais, mas era tudo cartas da categoria da dor. Isso me chamou muita atenção. E, sim, a temperança, a torre, tinha mais uma lá que eu não lembro nesse momento. O que indica que é um período que a Europa está passando, assim, por um momento de que tem que ter muita cautela, muito cuidado com o que está lidando, sabe? Também, pelo conjunto de cartas que foram saltando no embaralhamento, eu entendo que é um período que, além de ter influências espirituais, é um período que tem a ver com o karma da Europa. É como se a Europa tivesse um karma aqui. Aí o que eu vejo? Caiu a estrela. A estrela também tem a ver uma ligação direta com espiritualidade, só que nesse caso ali, ela indica que pode vir um futuro melhor para a Europa mais para frente, sabe? Aqui indicam que se agora as pessoas estão confusas, não sabem que ritmo ou rumo pegar, né? Que as emoções estão à flor da pele, todo mundo está confuso, não sabe como agir, o que sentir nesse momento. A carta da estrela vem dando aqui um certo otimismo, esperança que as coisas vão melhorar no futuro breve, tá? Mas também tem muito toque da espiritualidade aqui, muita influência karmática nessa história. Bem, aqui quando eu fui usar daí outro baralho para a descrição da situação, caiu muitas cartas. Caía muito a carta de novo. E mais uma vez, apesar de ser baralho diferente, veio a carta da lua de novo. Abriu com a carta da lua. Mais uma vez dizendo que as pessoas estão com as emoções à flor da pele, né? E que as emoções uma hora estão boas, uma hora vibram no ruim. Vem verdades dolorosas à tona que tem que lidar. Às vezes falamos sobre coisas do passado que estão assim, sabe, suprimidos, escondidos, de repente salta pro limpo. São situações assim que envolvem a Europa, porque aqui eu falei só da Europa. Aqui no modo geral, o que eu vejo? Veio muito arcanos maiores aqui. Veio 1, 2, 3, 4, 5. E inclusive o último veio invertido, gente. O jogo terminou com uma carta invertida. E bem preocupante, por sinal, tá? O que acontece aqui? O que eu vejo aqui é que tem muita questão de líderes envolvidos, líderes de países, politicagem, essas coisas, tá? Aí o que acontece? Aqui pede que os líderes não fiquem nessa confusão de ideias, sentimentos que não sabem que rumo tomar, sabe? Indica que eles precisam se organizar mais, sabe? Quando as pessoas precisam traçar um plano, se organizar, tentar esse plano fazer ir para frente, pede muita movimentação aqui para a Europa, que a Europa se mexa em relação a essa história. Por quê? Porque há muito sofrimento nesse momento. E tenha a noção que a carta que tem a ver com sofrimento veio aqui e veio aqui também para a Alemanha, porque esse canto aqui eu só fiz para a Alemanha, tá? Porque a moça lá, a mulher, quando me fez o pedido, pediu especificamente assunto sobre a Alemanha. E esse canto aqui eu só fiz para a Alemanha. Baralhos diferentes. Então, baralhos diferentes veio cartas iguais. Então, gente, e é assim, a espiritualidade conversa uma com a outra. O que acontece aqui? A Europa está em sofrimento. A Europa precisa se mexer em relação a essa história. Mas, na prática, aqui fala sobre se mexer, tomar iniciativa, sabe? Parar com essa confusão, se mexer, tomar iniciativa. Mas o que ela acontece na prática? As cartas que estão em volta da carta de iniciativa é sobre cartas de apego, avareza, estagnação, sabe? Não se mexem, ficam fechadinhos no mundinho. Ou seja, é como se a Europa não se mexesse em relação a essa história. Eu não sei se um político está esperando pelo outro, se um país está esperando pelo outro, mas aqui fala muito sobre a Europa não se mexer em relação a essa história. Faz assim umas movimentações muito pequenas aqui e ali, sabe? Para tipo, estamos ajudando, sabe? Mas não é um movimento real, porque aqui pede que a Europa fosse mais, entrasse mais nisso, sabe? Porque há já muito sofrimento nessa história, enfim, tivesse mais iniciativa. Mas não, a Europa fica apegada, é como se estivesse apegada às suas próprias riquezas, vibrando numa avareza, e não toma atitude, sabe? Enfim, era para caminhar para uma fase mais de abundância, realização e felicidade, para voltar para essa fase melhor, traçando planos para isso. Mas não, é como se a Europa não fizesse muito movimento em relação a isso,
por causa desse autopreservar, cada país querendo se autopreservar essa situação e ninguém se mexe. E aqui que acontece, né? Aqui mostra até líderes de países, aqui ó, vem uma rainha de copas, é como se fosse tipo um político, algum líder de país, enfim, ou o próprio país em si, que não se mexe. Fica o quê? Numa energia de inércia, passividade, esperando o momento. Em cima tem uma carta de iniciativa, que era para tomar iniciativa, botar a mão na massa, produtividade. E está em cima dessa rainha que não se mexe, fica na espera. E aqui acontece também que essa rainha esconde muito jogo, sabe? Então falando muito sobre mistério, enigmas que essa rainha não expõe. E por que que essa carta da avareza ficou bem aqui, ó? Ó, como se fosse uma imperatriz aqui, mais uma vez, é como se fosse, a imperatriz é como se fosse a Europa em si. Está em cima do quê? Dos bens, das riquezas, que não consegue compartilhar, fica apegada segurando suas próprias riquezas materiais, falando nisso, materiais, vibrando num apego e avareza e não toma iniciativa, tudo movido à ambição. Então aqui eu digo a vocês que o jogo está muito claro, gente, está até indo rápido as cartas porque está muito claro. Porque aqui o jogo fala assim que eles estão assim, não sabem que rumo pegar, sabe, a Europa em si como um conjunto, né? Eles não sabem que vão pegar, estão confusos como é que vão lidar com essa situação até hoje. Sabem que precisam tomar uma iniciativa, traçar um plano, entrar em movimentação, sabem que os caminhos são árduos em direção a esse planejamento, né, fazer as coisas acontecerem. E que é necessário tomar uma iniciativa. Mas não fazem, ficam esperando. E por que ficam esperando? Porque aqui, ó, é como se a Europa estivesse sentada em cima da sua riqueza, em cima da sua própria ambição, autoprotegendo suas riquezas e ambição, que não olha para o país vizinho ali que está, digamos assim, né, a própria Ucrânia ali que precisa de ajuda. Eles sabem que precisam ajudar. Eles fazem uma movimentação, mas é muito pouco, sabe? Aqui fala sobre o povo que está em sofrimento, que eles precisam, ó, no lado da carta de movimento, eles precisam fazer uma movimentação sobre essa questão desse povo que sofre, traçando novos planos, tá? Aqui pode ser, aqui fala até um pouco sobre planos um pouco lentos que eles traçam. Em busca de novo, ó, se movimentando em busca de nova felicidade, para recuperar, né? Voltar à plenitude que tinha antes. Mas não, parece que o que impera aqui nesse jogo é a ambição particular de cada país. Sabe, cada país está, eu vou proteger o meu cantinho, eu vou dar uma ajudinha lá desse tamanho lá pro país vizinho, mas eu não vou me meter muito nisso aqui não, porque eu tenho que proteger minhas próprias estruturas, minhas próprias riquezas. É como se não quisessem, eu vou ajudar, mas não quero muito ajudar, sabe, aquela coisa, essa situação. Veio duas cartas invertidas aqui, fechando o jogo, dizendo o sentido aqui, ó, 8 de paus. Essa carta vem invertida. Normalmente é uma carta que fala sobre términos de ciclos, fases, onde ocorrem mudanças, e então vem o progresso, né, e mais movimentação. Aí as movimentações são até mais rápidas em direção ao progresso. Só que ela vem invertida. E invertida, acho que ela já indica que a Europa, por não se mexer e que por ambição fica apegada aos seus bens, não compartilha os bens, fazem pequenas movimentações para ajudar, só para cumprir tabela. E uma real movimentação para interferir nisso eles não fazem. Ficam só cada um no seu cantinho cuidando do que é teu. Aí o que tem esse apego, essa avareza, essa ambição aqui, essa falta de iniciativa, essa falta de movimentação em prol daqueles que sofrem? Está acontecendo que essa carta vem invertida, indicando que a Europa está entrando numa energia de autodestruição. E essa autodestruição vem de dentro da própria Europa por ser ambiciosa e não tomar uma atitude real em relação a essa história. Além de estarem vibrando já uma autodestruição, aqui fala sobre, o eremita também veio invertida, indicando que não tem mais tempo, sabe? Teria que, precisamos de mais tempo para agir. Não pode, sabe? Porque isso aqui também fala de esterilidade, também está nessa coisa de vibrando. O eremita normal é o cara que entra em introspecção buscando respostas, luz no fim do túnel, digamos assim, respostas do que precisa, meditar, enfim. Mas ela é invertida em relação à Europa.
Então aqui é como se a Europa não buscasse a luz do túnel, fizesse o caminho inverso, deixasse as coisas se autodestruírem. Como aqui já saiu outra carta invertida falando da Europa que está caminhando em direção a uma autodestruição. E por que tudo isso? Porque eles esperam, que eles sabem que eles precisam tomar mais atitude em relação a essa história, sabe? Mais boa vontade, mais atitude, mais ação. Mas eles sabem que tem que se mexer. Mas eles ficam assim, mas um aperfeiçoamento, tem que estar mais preparados. Ficam dando desculpas, empurrando para frente, fazendo pequenas movimentações. Ó, aqui atrás já vem um cavaleiro de espadas, indicando que Europa, vocês precisam se mexer urgentemente, com bravura, para fazer isso daí parar. Porque o caminho que está seguido não é nada legal. Inclusive, o eremita aqui invertido indica que algumas partes da Europa correm o risco de sofrer algum efeito dos ataques, nem que não seja um ataque em si, mas efeito dos ataques, tipo, que mata muitos animais no local, mata muitas plantas no local. Aqui fala sobre esterilidade. Então, o que pode afetar aqui? Tanto depois que passar, digamos, esse período, partes, regiões da Europa, nem que sejam pequenas regiões, fiquem sem possibilidade de se plantar momentaneamente, tenham que tratar a terra ou esperar um momento para, digamos assim, descansar aquela terra, melhorar aquela terra, para voltar a tentar usar como, tipo, antigamente, plantando normalmente. Aqui fala sobre esterilidade, então pode ter trechos da Europa que se tornem estéreis, que não gerem mais vida vegetal, enfim. E pode também acontecer os efeitos desses ataques químicos, enfim, que eles fazem um contra o outro aí dentro dos países. O que acontece? Pode dar o efeito de muitas pessoas perderem a capacidade de gerar filhos, né, ficando consequentemente estéreis, como consequência dos produtos químicos que são usados na guerra, seja em bombas, seja em ataques, o que seja. Pessoas ficando estéreis, terras ficando estéreis, sabe? Animais ficando estéreis. E quando a gente fala estéreis, não é só de reprodução, também é a morte da vida local. É nesse sentido. Então, essa autodestruição, essa falta de se mexer, né, essa esterilidade, são algumas das consequências que vêm por causa da Europa, que prefere, né, digamos assim, manter os seus bens e suas riquezas materiais em relação à vida. É como se a vida fosse um pouco desprezada, ficasse um pouco de lado, como se não valesse muita coisa, porque aqui o que prevalece, o interesse da Europa, é as riquezas que eles têm e que querem manter, sabe, na posse deles sem perder as riquezas. A riqueza que está sendo levada em primeiro lugar. Sabe que precisa tomar uma atitude. Sabe que tem muito sofrimento envolvido nisso. Aí fica enrolando, não sabe o que fazer. Esperando o momento assim que estiver mais preparado para lidar com a situação. Mas aqui a carta já diz, vai à luta, bravura, vai lá, sabe? É como se a própria espiritualidade estivesse cutucando a Europa, sabe? Aqui veio a carta da morte indicando, aqui não tem, gente, aqui do jeito que as coisas estão sendo levadas, muita coisa vai ser cortada e transformada, sabe? Porque está errado. Quando que os bens, as riquezas, vai valer mais que vida, sabe? Está errado isso. E, infelizmente, como os homens, né, comandam esse planeta e precisam evoluir muito ainda, eles estão, né, preferindo manter os bens e o conforto e coisas assim, do que olhar pelas vidas que estão sendo perdidas, né? Mais uma vez aqui um cavaleiro de copas, indicando que gente que entra lá, faz promessa que vai ajudar, que se mostra muito dedicado, faz discurso bonito em público, né? Nessas reuniões de politicagem dos países que têm, né, acordos, tratados, ou a própria Europa, quando faz aquelas reuniões, né? Mas essas promessas não são cumpridas, tá? Aqui fala muito sobre promessas duvidosas, promessas enganosas, pessoas bom de lábia, sabe? Falam, mas na hora de agir mesmo não age. Então, infelizmente, é isso que está vibrando. E como a carta de advertência, veio aqui a sacerdotisa. E ela veio como carta de advertência. Eu pedi uma advertência para a espiritualidade. E na advertência eles falam, tá na hora de agir, tá? Chega de falar, hora de agir. É o que veio a carta, gente, não sou eu. A espiritualidade que mandou essas cartas. A maioria das cartas que eu fui só embaralhando, elas foram saltando na mesa.
E às vezes saltava de 4 ao mesmo tempo. Muita carta saltando. Então não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que a espiritualidade vem alertando. Como que os homens podem preferir manter a riqueza salva, riqueza material salva, a ambição lhe assegurada e não olhar pelas vidas, pelo sofrimento das pessoas, sabe? Aqui mais uma vez fala sobre a necessidade de se sair da negatividade e ir para um lugar, fazer as coisas fluírem melhor, com uma paz melhor, sair do fundo do poço, porque aqui parece que estão mergulhando numa coisa ruim e para sair vai ter que levar muito mais esforço, porque estão se deixando afundar, digamos assim. Bem, aqui para a Alemanha, o que veio aqui? Veio a carta da justiça, já mais uma vez a espiritualidade falando que tem dedo da espiritualidade aí no meio, tá? Mais uma vez a espiritualidade falando que a Alemanha precisa comandar essa história de uma forma bem equilibrada, sabe, na balança. Por quê? Por uma questão de cuidado, cautela. É um momento de cautela, tá? Eu não vou mentir, a Alemanha está passando por um momento de cautela. A moça que fez esse pedido nos comentários, ela pediu assuntos específicos da Alemanha. E eu tirei a energia principal da Alemanha, já veio a justiça, indicando que é um momento que a Alemanha precisa de muita cautela para lidar com essa situação. Pelas cartas que veio aqui, eu realmente fiquei um pouco preocupada com o estado da Alemanha. Eu não vou sair fazendo drama aqui, gente, para deixar vocês apavorados. Mas eu diria que é uma situação que vocês precisam, ainda mais quem está morando lá, precisam prestar mais atenção. Gente, esse griteiro de cachorro é na minha vizinha, tá? É que ela tem acho que mais de 10 cachorros. Eu sempre me perco nas contas, ela tem muito bicho mesmo. Aí quando começam um gritar, todos gritam e viram um auê, pega tudo no áudio aqui do microfone. Enfim, isso que as casas não são grudadas, né? Aí continuando aqui. O fundo de baralho me vem o Sol, indicando que a Alemanha é um país que tem clareza do que está acontecendo. E mais do que clareza, é um país muito próspero, que tem um certo destaque social, né, aqui nesse planeta, digamos assim. É um país de muito destaque e prosperidade. Mas, olha só, veio muitas cartas aqui, até no próprio fundo de baralho ali, demonstrando que é uma angústia, né? As pessoas estão muito preocupadas com o que estão passando, há um grande perigo aqui, as coisas não estão fáceis. Ó, eu dividi para os 3 assuntos principais que ela pediu, né? Gente, eu vou pausar um pouquinho aqui, porque os cachorros da vizinha estão gritando muito. Bem, gente, esperei as cachorras da vizinha se acalmarem para continuar a gravação. Porque senão elas gritam, que nem umas loucas, sabe? Nossa, e como eu falei, eu não sei o certo, mas acho que ela tem mais de 10 cachorros. Daí quando eles gritam tudo ao mesmo tempo, e são cachorros grandes, cachorro pequeno. Uou, sabe? Pega tudo no microfone. Bem, seguindo aqui, como eu estava falando aqui no fundo do baralho, demonstra uma Alemanha que tem muito destaque, muita prosperidade, né? Mas nesse momento está vibrando muito na angústia, muito na preocupação em relação ao futuro, sabe? As pessoas estão trabalhando muito seu mental, muita preocupação mesmo. Tem angústia aqui, tá? Mas ela me pediu 3 assuntos específicos da Alemanha que eu vi nos comentários lá. Primeiro que ela falou que o custo... Ela falou sobre o gás da Alemanha, né? Que ficou muito caro e o Putin ameaça desligar as torneiras, ela disse. Ela também falou sobre o custo de vida lá estar ficando muito caro, porque, por exemplo, esse gás ficou muito caro. E ela também falou sobre os refugiados, né, os imigrantes que estão chegando todo dia em massa lá, que está ficando muito preocupante, né? Então, o que eu perguntei primeiro? Como fica a economia da Alemanha por esses dias, né? Por esse momento que nós estamos vivenciando. E nesse momento aqui parece uma Alemanha que, olha, parece que ela sofre perdas. Coisas acontecem que fogem, sabe, do controle da Alemanha. Por mais que de repente eles tenham boas intenções da forma como que governa, administra o país, coisas acontecem que fogem. Falando sobre forças reversas, forças que fogem do nosso controle, mas influenciam dentro do país. Ou seja, a economia da Alemanha, ela não está... Quando eu falo economia, pode ser o custo de vida, sabe, gente? Os gastos, nesse sentido da palavra que eu perguntei. Então, por esses dias, demonstra assim que acontece muito escândalo, acontecem perdas,
acontecem erros de administração, sabe, coisas que levam ao fracasso, situações externas que influenciam dentro do país, que obrigam, né, digamos assim, você ter que lidar com uma situação que nem estava dentro do planejamento. Então aqui a gente vê assim, provavelmente coisas que fogem do planejamento. Então se o custo de vida da Alemanha é um determinado preço, as coisas fogem, sabe, do controle. E tem muita questão de influência externa aqui, não é só o problema de, digamos assim, um erro da administração. Tem forças reversas que atuam aqui e influenciam nisso. E então fala muito sobre perdas aqui, escândalo, as coisas não vão bem, sabe? Aqui fala sobre uma Alemanha que tenta traçar novos planos, se reorganizar em relação a essa economia, esses gastos, né, essas perdas de dinheiro aí, de custos né, e riquezas, enfim, fontes de riqueza que a Alemanha está aqui claramente perdendo na primeira carta, e por isso ela começa a traçar novos planos para tentar se reorganizar perante essas situações que são até muitas vezes externas, mas que afetam diretamente dentro do país. Aqui fala que é um período que ela sofre, né, surpresinhas negativas, e eles têm que lidar com muita ponderação, muita cautela, muita reflexão em relação a esses gastos, esses custos, essas coisas reversas que influenciam, sabe, que atingem ali dentro a situação. Então fala muito aqui que é um período que a Alemanha vai ter perdas, vai ter que se reorganizar ou reestruturar financeiramente falando, com muita ponderação, muita reflexão, muita cautela, porque essas duas cartas aqui, ó, falam sobre a Alemanha sofrer, digamos assim, perder dinheiro, sofrer influências externas causadas por terceiros. Aqui fala sobre forças reversas que fogem do controle, então é coisa que vem de fora, não é da própria Alemanha esses problemas, mas afetam a economia do país. E aqui fala sobre causadas por terceiro, e por isso que a Alemanha tem que agir com muita ponderação, muito equilíbrio, muita reflexão, até adiando planos que tinha, sabe? É obrigada a adiar, porque aqui tem muito probleminha que é causado por terceiros. O que é o terceiro? É a guerra, é o Putin, sabe, as situações que a Europa decide coletivamente, sabe, são coisas que fogem do planejamento, afetam internamente a Alemanha, e a Alemanha é obrigada a lidar com isso. Bem, aqui nessa segunda fileira aqui, caiu 4 cartas na mesa, e elas falam a respeito que a moça me pediu sobre o gás, que diz que ficou caro, e o Putin ameaça desligar. Quando eu joguei as cartas aqui perguntando a respeito do gás, veio aqui muito que as pessoas estão, digamos assim, com lembranças angustiantes, comparando provavelmente o passado com o presente, demonstrando que parece que antes era melhor, que as coisas agora estão de um jeito que não é muito agradável, enfim, as pessoas estão lembrando muito de como era antes e como está agora e ficam assim, lamentando, sabe, aquela energia de lamentação pela situação. Hoje não está tão agradável como antes era melhor, sabe? Fala muito sobre angústia quando se lembra do passado. Bem, o gás em si é que demonstra que um dos países detém o poder de ser gás e esse país age assim no impulso. Se hoje der na telha e querer bloquear, vai bloquear nesse sentido. Então eu acredito que seja aqui essa rainha de fogo aqui, pode ser a Rússia, porque ela está com fogo na mão. E o fogo é o gás. O gás, quando se mete fogo, pega fogo, né? É como se ela detesse o poder, né? O poder está nas mãos da Rússia. E a Rússia aqui mostra-se muito conquistadora. Naquele sentido assim, eu faço, aconteça o que eu quiser. Tá nesse sentido, gente. A energia tá nesse sentido. Então aqui mostra uma Rússia muito... até às vezes vibrando no extremismo, sabe? E isso tem que muito se cuidar. Por quê? Porque aqui mostra que como vocês lidam com essa situação, como o governo da Alemanha lida com essa situação. Aqui vem um 2 de pentáculos, demonstrando que a Alemanha vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com a Rússia. Porque a Rússia parece que está querendo assim, se você me olhar torto, eu jogo uma bomba. É nesse sentido que eles estão vibrando, sabe? Muito pesado, muito destrutivo.
E eles têm aqui falam que sobre a Rússia tem muito poder de conquista e como ela tem muito poder de recursos também. Então a Alemanha, como ela tem que lidar com essa forma? Mais uma vez tentando equilibrar. Se na economia, o custo de vidas, os gastos, enfim, a Alemanha tem que ponderar as coisas para tentar manter o equilíbrio, aqui na parte do gás também ela vai ter que lidar com a Rússia de uma forma muito equilibrada para evitar confusão. Então aqui fala sobre gente que bate de frente, gente que pensa diferente. Então a Alemanha tem uma certa visão sobre a situação, a Rússia tem outra. E daí a Alemanha tem que ter um jogo de cintura, sabe? Quando a pessoa tem que ficar se adaptando no que fala, no que age, se cuidando para não piorar a situação com a Rússia. É nesse sentido. Aqui fala sobre confusão desnecessária. Então é como se a Alemanha, antes de falar, tivesse que pensar 10 vezes para evitar falar alguma coisa que a Rússia não goste e tome uma atitude mais extremista ainda, pior, sabe? É nesse sentido. Então mostra muito aqui a Alemanha para lidar com esse assunto dos gás, se o gás fica mais caro, se o gás, o Putin, ela falou que o Putin está ameaçando desligar o gás. Então, aqui mostra uma Alemanha em relação a esse assunto tentando equilibrar as coisas, porque aqui fala muito sobre confusão desnecessária, muito provavelmente causada pela Rússia, que está se sentindo aqui a dona que acontece no mundo e ninguém bota limite, é nesse sentido. Então aqui fala sobre um cuidado, muito cuidado da Alemanha, muito receio, muito cuidado para lidar com essa situação, de forma a tentar equilibrar e evitar que a confusão fique maior, sabe? Evitar que a Rússia seja mais destrutiva ainda. E aqui fala que para isso, eles tentam traçar até novos planos, alguma coisa assim que beneficie o país, assim, sabe? Aqui na economia eles tentam se reorganizar e aqui eles também tentam, na parte do gás, tentar traçar novos planos para tentar lidar dessa forma e superar os problemas, porque aqui, ó, olha gente, nessa fileira aqui, ó, veio na parte da economia, dos custos e gastos do país, um 2 de paus, né, 2 de bastões, que é o 2 de paus em outros baralhos, e já é uma carta de ponderação, de gente que bate de frente, que você tem que ter uma cautela para lidar com a situação. Aí embaixo dela, me vem um 2 de pentáculos, mais uma vez falando que é o momento da Alemanha tentar levar as coisas com muito equilíbrio, sabe? E aqui fala que a Alemanha consegue, de repente, vencer essa situação sendo muito cuidadosa, cautelosa e a médio prazo. Então não é uma coisa que vocês conseguem resolver assim da noite pro dia, não, ou tipo, nessa semana resolveu tudo. Não funciona assim. Não funciona assim. Aqui vai ter que ter muito jogo de cintura para lidar com a Rússia, tá? E a última pergunta que ela me fez lá nos comentários foi a respeito dos refugiados, os imigrantes que estão chegando na Alemanha todo dia. Bem, aqui nessas 3 últimas cartas é sobre os imigrantes. Coitados, gente, meu Deus. Aqui demonstra que friamente alguém onde eles estão, provavelmente a Rússia, chega passando a espada, digamos assim, é a espada da guerra, de forma intolerante, muito inteligente, estratégico, perspicaz, mas de forma muito fria, muito intolerante, chega e vai passando a espada geral dentro da Ucrânia. E isso gera o quê? Destruição, miséria, caos, fome, frio, gente fugindo, refugiados. Sabe, nós já passamos por várias situações assim ao longo dos anos e da história desse planeta. Sabe, o Brasil muitas vezes foi aqui preenchido, digamos assim, por imigrantes no passado que vieram fugidos da Europa, muitas vezes era da fome e do frio, gente. Tem essa história mesmo. Por exemplo, a família da minha avó materna, ela é italiana de verdade, sabe? Ela veio jovem da Itália com a família dela fugida e ela conta, no caso ela contava, a minha nona, porque ela já é falecida, e ela contava que ela e a família dela vieram fugidas da Itália para o Brasil, porque ela falou que eles estavam vivendo um período lá de muita miséria, muita pobreza. Então, eles vieram fugidos, né, tentando fugir da fome, tentando fugir do frio, tentando fugir da miséria que estava na Itália naquele tempo, vindo tentar uma vida nova aqui no Brasil. E ela chegou bastante jovem aqui no Brasil, a minha avó é italiana mesmo, e dela casou com minha avó materna, no caso, né? E ela casou então com... Chegando aqui, ela conheceu o meu avô e casou com ele, que no caso meu avô é polonês. Então, polaco, como a gente fala aqui.
Então, assim, nós que somos brasileiros, nós já recebemos, no passado, né, o Brasil já recebeu muitos imigrantes fugidos da Europa, de várias outras partes aí, outros países, enfim, gente fugindo da guerra, gente fugindo da fome, gente fugindo da miséria. A gente já passou por isso, a gente já sabe como é isso. O Brasil hoje é formado, né, uma nação por várias nacionalidades diferentes, justamente porque é muita gente fugindo da miséria. E aqui, ó, é isso que acontece na Alemanha nesse momento. A Alemanha está recebendo pessoas que vêm fugidas da guerra. Aqui mostra uma figura que vem passando com friamente a espada, distribuindo o caos, a morte, enfim, sem dó, sem piedade. Então, as pessoas começam a ficar entram muito em sofrimento, porque ó, saiu a carta de sofrimento aqui e aqui. Então, as pessoas começam a entrar em sofrimento e essa ajuda não é tão grande assim como deveria ser. A Europa não está prestando uma ajuda tão efetiva assim como deveria ser para essas pessoas. Então as pessoas começam a migrar, né, para outros países, fugir da guerra, fugir da miséria. E aqui mostra então as pessoas ficando muito tristes, muito sofridas com toda essa situação, perdendo as ilusões da vida até nesse sofrimento imenso. Então elas começam a tentar fugir do local onde elas estão. Então, quando ela me falou sobre os refugiados que estão chegando diariamente na Alemanha, eu te diria que vai continuar. Porque aqui mostra muito uma frieza, uma coisa ruim que acontece com a população lá, ao qual as pessoas entram em um grande sofrimento e então tentam ir para lugares mais seguros, tá? Fugindo do caos, fugindo da miséria, tentam navegar para lugares mais seguros. Aqui pode acontecer de pessoas tentarem fugir pela água, tá? Chegamos a nesse ponto, porque aqui fala sobre navegar por águas mais calmas, tentando o quê? Fugir da guerra. Então eu diria que em questão de refugiados, imigrantes, fugir da guerra, a Alemanha vai continuar recebendo, não muda, vai continuar recebendo. E a Alemanha, eu diria assim que por essas semanas, meses, enfim, ela vai ter que ter muito jogo de cintura, muito sangue frio para se manter, sabe, no equilíbrio. Fala muito, ó, ponderação, equilíbrio, enfim, para lidar com toda essa situação, traçando novos planos e reorganizando também a própria, digamos assim, administração financeira do governo, a economia, enfim, para tentar fugir de todo esse sofrimento, dessas angústias, desses gastos, desses custos que estão aumentando bastante. Olha, gente, não é fácil, realmente. Quando ela falou para mim que a Alemanha era o país mais afetado, eu não sei se a Alemanha é o país mais afetado, porque a gente só perguntou da Europa, que é um geral, e um específico da Alemanha. Mas pelas essas cartas que eu tô vendo aqui, a Alemanha vai ter que... Olha, aquele tipo assim, ó, vem alguém dar de dedo na cara, respira. Respira fundo para fazer as coisas da melhor forma possível e evitar uma confusão maior, sabe? É nesse sentido. É como se a Alemanha aqui estivesse literalmente pisando em ovos, sabe? Tentar da forma mais pacífica do mundo e equilibrada fazer as coisas de uma forma que não gere mais caos ainda. A Alemanha aqui vai ter que ser, olha, estratégica, fria, sabe? Cuidadosa com o que fala, na atitude que toma. Muito cuidado, é nesse sentido mesmo. E agora aqui para finalizar, eu tirei só essas cartinhas aqui para complementar a situação, para ver se confirma ou não, né, a situação que eu fiz aqui e a situação que eu fiz aqui. Bem, esse é outro baralho, então essas três cartas aqui demonstram como a Europa lida com a situação. Por esse baralho, vemos uma Europa que vai ter que se cuidar com questões de armadilhas, golpes, sabe, ataques. A Europa em si vai ter que tomar muito cuidado. Aqui mostra, assim, coisas que acontecem no bastidores, muito pesadas, negativas, podem envolver até o espiritual trevoso aqui atuando lá. Então é como se a Europa realmente, a gente reza para ver se ajuda a limpar um pouco, porque essa carta aqui é muito pesada e ela saiu como energia da Europa, né? Ou seja, tem alguma energia muito pesada rondando a Europa. E aqui demonstra aqui para as pessoas que moram lá, aqui tem que tomar muito cuidado com armadilhas, tá? Ataques, coisas surpresa. Aqui a Europa vai ter que traçar estratégias assim de forma que ela consiga se desviar desses ataques, de alguma forma se desviar dos futuros golpes, porque aqui tem coisa acontecendo nos bastidores que prejudicam no geral lá a região. E aqui demonstra que
Para superar todos esses problemas, vão ter que ter muito mais força de vontade e muito mais ação, porque aqui demonstra uma Europa que leva em primeiro lugar os bens, os recursos e o conforto dos seus próprios países, digamos assim, e ela se mexe muito pouco em relação a traçar planos para ajudar essas pessoas que sofrem, né? Tomar iniciativa, enfim, ficam na passividade, esperando, sabe? Ou esperando um momento melhor, sabe, para agir, para então entrar com força. Sabe, esse negócio de deixar para entrar com força ou agir mais forte mais tarde, tá prejudicando, tá sendo muito perigoso até, porque aqui fala de energia de destruição, esterilidade, sabe, de autodestruição inclusive, aqui tá bem perigoso, ó, cartas reversas, bem um arcano maior reverso. Isso é muito perigoso. E tudo por quê? Tudo movido da ambição, a avareza, o apego. Então, às vezes, eles deixam até se mexer um pouco em relação a essa situação por uma questão que o dinheiro, a matéria, enfim, está falando em primeiro lugar aqui. E as vidas parece que estão ficando em segundo plano aqui na Europa. Bem, aqui então demonstra que a Europa vai ter que tomar ações mais contundentes para lidar com essa situação. Para conseguir ajudar a superar essa situação, a Europa vai ter que se mexer mais, porque é como se não estivesse se esforçando o suficiente para sair disso, ou para ajudar a Ucrânia a parar com isso. Aqui indica já que é um período de dureza que vem, mas são períodos que a Europa consegue vencer, mas tem muito a ver com espiritualidade, karma coletivo que a Europa tem, e ela precisa lidar com isso. Se você olhar o histórico da Europa, entre essas histórias que contam que a Europa invadia outras regiões e tocava o terror, né, enfim, e levava as riquezas locais, matavam pessoas, é aquela absurda, né? Ao longo dos anos, a Europa com certeza acumulou karmas, porque essa carta aqui é karma. E tem várias cartas aqui nessa situação aqui na Europa que é karma. Então, gente, aqui a Europa vai ter que, digamos assim, atuar mais para, digamos assim, ajudar nessa situação, porque ela está atuando pouco, porque ela está levando em primeiro lugar os seus bens e riquezas, sua ambição, e as vidas estão ficando em segundo lugar. Então está errado isso daqui. Isso aqui é uma questão de karma coletivo que a Europa tem, vai ter que se mexer. Sobre a Alemanha, aqui fala, essas três cartas falam sobre um momento de muita delicadeza que a Alemanha lida nesse momento, que chegou a hora, não tem escape, vai ter que lidar, a Alemanha não tem como fugir disso, tem que lidar com essa situação e muito provavelmente vai ter que apelar para alguma justiça, digamos assim, a nível planeta, porque eles fazem muitos tratados entre países, aí eles têm aqueles, digamos assim, fórum, entre aspas, né, onde os países se reúnem, discutem as coisas e, digamos assim, até decidem penalizações para outro país, aquela nível mais maior, né, digamos assim. E aqui fala muito sobre a Alemanha precisar, de repente, desse tipo de ajuda. Uma ajuda mais que vem de fora, como se fosse alguém para ajudar eles nessa situação, defender eles, alguma coisa nesse sentido. É como se a Alemanha precisasse até apelar, de repente, para os tratados coletivos entre países, de uma forma indo pela, digamos assim, pela lei, pela legalidade, pelos acordos, pelos tratados entre os países, para tentar lidar de forma melhor com essa situação, porque é uma situação de muita delicadeza e chegou a hora de lidar com isso, não tem como empurrar mais com a barriga. E com certeza vão precisar de ajuda legal para lidar com essa situação. E essa carta caiu como um assunto geral nessa situação. Aqui fala que vem novidades, vem notícias, mas as novidades que vêm a respeito disso são lentas ainda para chegar. E, de uma forma geral, o que eles me disseram foi que, na verdade, vai continuar os refugiados a saírem de lá. Mais uma vez. E, ó, água aqui, ó. Duas baralhos diferentes e as duas cartas mostrando pessoas como se fossem refugiados, né? Indo embora de barco. Nessa aqui, é assunto mesmo de refugiado, mostra as pessoas indo embora de barco. Uma coisa bem improvisada mesmo, só para fugir. E aqui também fala sobre como novidades, fuga, viagens pelo mar. Ou então, aqui eu vejo, a minha intuição diz que é os refugiados que vão tentar fugir por água, como aqui já fala sobre isso. Mas também tem que ficar de olho sobre ataques que vêm por água. Tem que se cuidar com isso. E mais uma vez falando aqui, ó, tem que atuar com mais força para sair dessa situação, a Europa em si. Precisa atuar com mais força e fazer um esforço maior para conseguir superar tudo isso, o que elas não estão fazendo nesse momento. Para então abrir os caminhos e superar esse grupo, digamos assim, ou no caso essa pessoa específica, o Putin,
que é o cão e pessoa incomodando no planeta, né? Essa carta aqui é extremamente pesada, indica até pessoas assim que tem, digamos assim, são do mal mesmo, ó, tem até passagem por cadeia. Eu não sei se o Putin já foi preso não, mas essa carta aqui, ela representa o mal mesmo em pessoa. Então já é um alerta que com o Putin não pode se brincar, porque o Putin, comandando a Rússia, é como se fosse, digamos assim, uma guerra em movimento, que hoje está na Ucrânia, mas se ele bloquear uma hora, querer aumentar seus ataques ou passar outra fronteira, ele vai fazer, porque pela tiragem que eu fiz no outro vídeo lá, que já foi pro ar, por sinal, que também foi um pedido do pessoal do canal, lá mostrava um Putin que ele está testando as pessoas, ele não tem limite. Ele quer ver assim até onde ele pode ir e quem tem coragem de peitar ele. Ele tá já nesse ritmo, gente. Ele perdeu assim total noção das coisas. E não é que ele teve algum dia noção. Ele é meio não, ele é totalmente psicopata, ele não tem empatia por ninguém. Ele só pensa assim, veio lá pro Putin representando ele a carta do diabo, só que do outro baralho. Já demonstrando que uma pessoa que nas atitudes é o cão em pessoa, é o próprio Mago Negro encarnado. Para quem entende de Mago Negro, é como se naquela mesa, eu tirando as cartas, tivesse saído a carta lá representando que nas atitudes do dia a dia, o Putin aqui encarnado e agindo na Terra, é como se fosse o próprio capeta, o Mago Negro encarnado em pessoa aqui tocando o terror nesse planeta. Então, ele não vai parar. Alguém vai ter que parar ele. É nesse ritmo. Enfim, esse foi o pedido da... Eu não sei pronunciar o nome dela, eu acho que é Jane, enfim, ela deixou esses pedidos lá. E, enfim, esse foi o pedido dela, então um geral sobre a Europa e assuntos específicos sobre a Alemanha, e aqui confirmando, né, uma confirmação dos dois montes. Então quero agradecer a ela por ter feito o pedido e dizer que surgiram acho que mais uns pedidos lá em relação ao presidente da Ucrânia, o Zelensky, e que então nos próximos vídeos que eu gravarei, eu farei sobre o assunto, esses assuntos sobre o presidente da Ucrânia que me pediram de novo. Acho que vai ser o terceiro vídeo já que eu vou fazer sobre ele, porque pediram coisas mais específicas. Na verdade é o segundo que eu vou fazer sobre ele, porque pediram coisa bem específica que no outro vídeo não foi feito. Então é isso. Muito obrigada por me assistirem até aqui, gente. Caso tenham gostado do canal, sejam muito bem-vindos a se inscrever. Rezem por essa guerra, porque... olha, é como se algumas pessoas que têm como ajudar aqui não estivessem se mexendo tanto. E nós precisamos de ajuda para ajudar, porque a espiritualidade está olhando por nós. E tem uma situação de karma aqui rolando na Europa. Não só essa carta, como tem outras cartas aqui que confirmam a situação de karma. Lá em cima também tem outras que indicam situação de karma na Europa. E aqui a justiça divina também. É como se a espiritualidade estivesse olhando pela população. Mas... é como se os homens que têm o poder de ajudar nisso aqui na Terra, que estão encarnados, esses homens não se mexem. Ou se mexem muito pouquinho em relação a esse assunto. E é por isso que a coisa se agrava. Ou que a coisa fica se arrastando para frente, sabe? Tá perigoso isso, tá muito perigoso. A Alemanha aqui, ó, tem muito jogo de cintura. E realmente vai ter que traçar novos planos aqui para lidar. E tentar fechar um novo acordo com a Rússia a respeito do gás aqui também. Tá um pouco complicado. Fazer novos contratos sobre gás, de repente nem seja com a Rússia. De repente vai ter que fechar novos contratos de outra forma aí, com outras pessoas, porque tá complicado. A Rússia velha, olha, tá sendo extremista e fria. Tá bem perigosa. Então é isso, ó, não dá mais para esperar, ó. Na Europa aqui saiu duas cartas duas vezes a Lua, demonstrando confusão mental, que não sabe o que fazer, mas precisa se mexer, tomar iniciativa, parar com a ambição e fazer o que é necessário, né? Mas, na verdade, a Europa fica vibrando o quê? Na passividade. Já deveria ter tomado providência imediata faz tempo, é o que diz aqui na advertência espiritual. Bem, é isso, gente. Muito obrigada por tudo. E como eu disse, vou seguir gravando os novos pedidos que chegaram no canal ainda ontem, hoje, enfim. Muito obrigada. Tchau.